Capitão América Guerra Civil já é um grande sucesso nos cinemas. E eu queria aproveitar esse filme para discutir os crossovers, quando personagens de diferentes obras se encontram em uma só. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o único canal do YouTube onde você vai ver um crossover entre Batman e Charlie Chaplin. Esses dias eu assisti o filme de super-herói do momento, Capitão América Guerra Civil. E olha, eu tenho que ser muito sincero, eu saí do cinema muito feliz. Principalmente porque eu pude finalmente ver o Homem-Aranha lutando junto com os Vingadores. Isso porque eu sempre fui muito fã desse personagem. Sério, eu cresci lendo os quadrinhos do Homem-Aranha. Então eu mal podia esperar pra ver ele lutando ao lado do Homem de Ferro, do Capitão América, da Viúva Negra e companhia. Só que esse filme me fez parar pra pensar. Por que é tão legal quando a gente vê personagens de obras diferentes reunidos na mesma história? Se você é fã de cultura pop, você provavelmente já sabe que existe um termo para esse encontro ficcional: crossover. É quando super-heróis que têm filmes próprios se encontram em um longa-metragem só, ou então quando criaturas de vários contos de fadas diferentes são apresentados juntos em Shrek, ou então até mesmo quando os protagonistas de Uma Família da Pesada se encontram com os Simpsons. Deu pra entender a ideia, não é? Afinal de contas, por que a gente gosta tanto de crossovers? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que antes a gente precisa pensar na maneira como a gente se relaciona com os mundos ficcionais. Normalmente, a gente está acostumado a separar na nossa cabeça os mundos ficcionais que a gente conhece. O universo de Game of Thrones é um, o universo de Senhor dos Anéis é outro. E a gente tem a tendência a pensar da mesma forma até com os personagens que moram no mesmo planeta que a gente. A gente assume, por exemplo, que o mundo ficcional de Sherlock Holmes da BBC e o mundo ficcional de CSI são diferentes. Eles não existem na mesma realidade. Ou seja, sem pensar muito, a gente toma como certo que cada uma dessas franquias acontece em um mundo ficcional separado. É o que os psicólogos Dina Skolnick e Paul Bloom chamam de cosmologia intuitiva dos mundos ficcionais. Eles fizeram uma série de pesquisas com pessoas de várias idades diferentes que confirmaram que a gente faz isso, de assumir que os mundos ficcionais estão separados. E eu acrescentaria que muito dessa nossa intuição é influenciado pelo fato da gente viver na época das grandes corporações de mídia. A gente, por exemplo, não espera muito ver o Batman lutando ao lado do Wolverine, porque a gente já sabe que eles pertencem a editoras diferentes. A partir de certa idade, a gente entende que esses personagens são também produtos que pertencem a empresas que competem umas com as outras. Pô, vamos pegar o exemplo de Capitão América Guerra Civil. Até pouco tempo atrás, a gente separava nas nossas cabeças os mundos ficcionais no cinema do Homem-Aranha e dos Vingadores, porque os direitos do Homem-Aranha pertencem à Sony e o dos Vingadores pertencem à Marvel. Mas então as duas empresas fazem um acordo e bum, a gente finalmente consegue ver o Homem-Aranha roubando o escudo do Capitão América. Mas a questão é que não foi sempre assim. Essa nossa mentalidade de que os mundos ficcionais estão todos separados e que pertencem ou a um autor ou a uma empresa não teve presente desde que a gente começou a contar histórias. Séculos atrás, as nossas histórias eram passadas pelas gerações por meio da tradição oral. Essas histórias não pertenciam a nenhuma pessoa específica e vários oradores podiam alterar esses mundos ficcionais à vontade. Depois, com o início da escrita, começamos a contar histórias em forma de texto. E as versões escritas de uma história começaram a ganhar mais status do que as versões que eram contadas apenas de forma oral. Com o passar do tempo, foi ganhando força a figura do autor. Aquele que escreve a história é a autoridade sobre determinado mundo ficcional. Vem o século XVIII e surgem as leis de propriedade intelectual. Vem o século XX e traz a ascensão da indústria da cultura pop. E aí chegamos ao ponto em que novas histórias, muitas vezes, não pertencem mais sequer a um autor específico, mas sim a uma grande corporação de mídia. Ou seja, o tempo passou e a maneira como a gente se relaciona com as histórias mudou drasticamente. Claro, a gente ainda tem mitos, lendas e obras que entram em domínio público, mas é inegável que a maior parte dos mundos ficcionais que a gente consome hoje tem barreiras muito bem delimitadas
quando o assunto é saber a quem pertencem essas ficções. Os mundos ficcionais contemporâneos não podem ser alterados por nós. A autoria não está mais diluída entre o público como acontecia na era da tradição oral. Não é qualquer um que pode dizer o que vai acontecer com o Capitão América esse mês, por exemplo. Tá, você pode até tentar, mas a sua história, a sua versão, não vai ser considerada oficial. Então, se a gente quiser ver um encontro entre os nossos personagens preferidos, a gente vai ficar só na vontade. Pelo menos até o momento em que as empresas que são donas desses personagens resolverem fazer esse encontro realmente acontecer. E aí, a gente fica mega feliz. Mas por que a gente fica feliz mesmo? Bom, em um primeiro momento, eu diria que a gente gosta de ver crossovers porque eles nos surpreendem. Ver personagens de obras diferentes reunidas em uma só meio que vai contra a nossa intuição de que eles pertencem a mundos separados. E é justamente por ir contra a nossa intuição que a gente fica interessado em saber o que vai sair desse encontro. Só que eu não acho que seja só isso. Eu acredito que tem algo a mais no nosso gosto pelo crossover. Acontece que eu acho que a gente não recebe de forma passiva as histórias que a gente consome. A gente não simplesmente lê quadrinhos e livros, assiste filmes e séries e depois, quando termina, pronto, a gente se desconecta por completo dessas histórias. Não mesmo. Esses mundos e personagens ficam na nossa cabeça. E a gente, com muita frequência, vai usar essas ficções para criar coisas novas. A gente vai desenvolver uma relação ativa com essas histórias que a gente consome. Como assim? Tá. Por exemplo, quando a gente era criança, muitas vezes a gente pegava nossos bonecos e bonecas e colocava eles para brincar, misturando personagens sem se importar com propriedade intelectual. Até porque quando a gente é criança, a gente nem sabe o que é isso. Sério, foram muitas as vezes que eu coloquei meus Power Rangers para lutar contra os meus Pokémons. Se você quiser outro exemplo, a gente pode falar das pessoas que se engajam nas comunidades de fanfics. Não sabe o que é uma fanfic? Fanfic vem do termo em inglês fanfiction, algo como ficção do fã. Uma fanfic nada mais é do que uma história criada por fãs de alguma franquia. Essas pessoas se apropriam de mundos ficcionais já existentes para desenvolver novas narrativas. Elas usam os seus personagens preferidos para criar novas histórias. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar fanfics que imaginam, por exemplo, como seria se o Snape tivesse se casado com a mãe do Harry Potter. Ou então, como seria se o Goku, de Dragon Ball Z, fosse uma menina. Praticamente toda propriedade intelectual de grande popularidade vai ter alguma fanfic escrita sobre ela. Vai por mim. E se você explorar esse mundo ainda mais, você vai encontrar um tipo específico de fanfic que faz muito sucesso. A fanfic de crossover. Essas são histórias imaginadas por pessoas que querem saber como seria se o Sherlock Holmes se encontrasse com o Doctor Who, por exemplo. E quando a gente não está inventando os nossos crossovers com os nossos bonecos ou com as nossas fanfics, a gente cria a partir dos nossos mundos ficcionais preferidos de outras maneiras. A gente inventa piadas sobre como seria um encontro entre o Batman e o Homem-Aranha, a gente faz tirinha pra internet, a gente faz vídeos pro YouTube, são muitas possibilidades. This conflict is gonna be so unique. Excuse me? Who said that? Me, Iron Man, sort of facing off with Captain America here. Whole Civil War thing we got going, if you don't mind. E tudo isso me faz pensar justamente no que eu tava falando antes, sobre como na época da tradição oral, os mundos ficcionais podiam ser alterados por várias pessoas sem que isso fosse visto como irrelevante ou errado. Isso é o que o Sebastian Donks, no artigo dele Monsters Against Empire, chama de mundos ficcionais aditivos. Um mundo ficcional aditivo pode ser alterado por qualquer pessoa que deseje contar alguma história que aconteça nele. Variações, versões e coisas que são acrescentadas, tudo isso é aceitável, que nem acontecia na época da tradição oral. E o Domsky afirma que, em oposição ao mundo ficcional aditivo, existe o mundo ficcional autocontido. E esse seria o tipo que predomina hoje. O mundo ficcional autocontido só pode ser alterado pelo autor ou pela empresa que é dona dele. Qualquer outra versão que outras pessoas queiram contar vão ser irrelevantes, não oficiais para o cânone. Então, eu acho que quando a gente vê crossovers, a gente gosta porque, de certa forma, essas empresas estão oficializando cenários que muitos de nós já imaginaram centenas de vezes. Elas estariam satisfazendo um desejo nosso por mundos ficcionais aditivos,
Um desejo nosso de manipular as histórias que a gente mais gosta. E isso sem realmente abrir o mundo ficcional para a autoria do público. Pode ser então que a gente não tenha controle sobre quais crossovers a gente vai ver nas telas, mas pelo menos os donos desses mundos ficcionais têm entregado pra gente vários encontros que a gente sempre sonhou em ver. E olha, a julgar pela grana que eles estão fazendo com tanto crossover, eu acho que a gente ainda vai ver muito mais. Quem sabe daqui a alguns anos você possa conferir nos cinemas o aguardado confronto entre Batman e Charlie Chaplin. Então é isso. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês concordam com o que eu falei? Ou vocês têm outras teorias para explicar por que a gente gosta tanto de crossovers? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam sobre esse assunto. Lembrando que, se vocês quiserem conferir as nossas fontes e links para outras coisas legais relacionadas ao episódio de hoje, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Então, se você não quiser perder nenhum dos nossos episódios, não se esqueça de clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.